Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Zenit aceita negociar o Wendel e tem interesse em dois jogadores que atuam no Brasil, Arthur, que joga pelo Palmeiras, e ele, o Arias, do Fluminense, para repor a saída do meio-campo, no caso, o Wendel. Rapaz, eles tentaram o Vitor Hugo, não deu certo. Agora querem o Arias para suprir a saída do Wendel. Enfim, nós vamos falar aqui também acusação gravíssima contra Marcos Braz e Flamengo. Será que precisa virar SAF para poder construir o seu estádio próprio? Aliás, eu queria que vocês comentassem. Precisa virar SAF para construir um estádio próprio? Sim ou não? Comentem, galera, participem, porque é importante demais a participação de vocês. O Wendel é o 02, como a gente diz para vocês. 02, porque a gente já vem dizendo que o 01, jogador que o Flamengo realmente quer contratar como prioridade absoluta, é o De La Cruz. A proposta já está nas mãos do River. O 02 é o Wendel. O Flamengo tenta se reforçar no setor de meio campo. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem um like. A gente tem visto muito poucos likes nos vídeos, então dá essa moral, cara. Cara, com o like, além de você ajudar colocando o vídeo em alta, você ainda ganha pontos no nosso programa de fidelidade. É o único canal do YouTube que dá prêmios para vocês só por vocês assistirem, deixarem like. Precisa estar inscrito no nosso canal, portanto, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrevendo-se no canal e inscreva-se também no Resenha da Flamília e nas redes sociais. Flamília da Nação no Instagram e Flamília da Nação no Twitter. Todos os links estão aqui embaixo nos comentários. A partir de vocês estando inscrito em todas as nossas redes sociais, vocês começam a pontuar aqui no nosso programa de fidelidade. Ah, Fábio, como é que eu faço para ver quantos pontos eu tenho? Exclamação estrelas. Se você colocar agora no chat aí o exclamação estrelas, você já vai ver quantos pontos você tem. Depois, o link também está aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo na descrição. Você vai na nossa loja virtual e vê quantos pontos você precisa para poder atingir desde um Pix de R$50 até um iPhone 11. Quer dizer, são prêmios que a gente proporciona a vocês. Para vocês poderem se inscrever no canal e deixar o like agora, nós vamos rodar a vinheta e depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, no dia de ontem, uma acusação muito grave aconteceu, né? O paparazzo chegou até a publicar também nas redes sociais dele. O Lula, que já foi presidente da raça rubro-negra, o Lula da raça, um cara muito conhecido no meio, quem é Flamengo lembra do Lula, aquele gesto dele na época do gol do Pet, né? Um cara, gente boa, mas um cara explosivo, um cara que não guarda e não leva desaforo para casa. E o Lula, que também tem um canal no YouTube, ele fez gravíssimas acusações ao Marcos Braz, falando, dentre outras coisas, acho que o fato mais grave que ele disse foi o fato do Marcos Braz ter recebido no intervalo do jogo em que o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ganhava do Vasco de 4-0, o filho do Eurico Miranda foi até o Marcos Braz. Sabemos onde ele assiste o jogo no Maracanã, em seu camarote. Na verdade, não é no camarote, é na cabine, né? Lá em cima. E foi até ele e pediu para que o Flamengo aliviasse, tirasse o pé em respeito à instituição Vasco e para evitar uma tragédia maior. Segundo o Lula da raça, Marcos Braz teria ido ao vestiário no intervalo do jogo e pedido para os jogadores poderem controlar apenas o jogo, aliviar e não forçar a barra para fazer mais gols. Bom, gente, aqui eu não vou tomar partido de nada, eu não sei
até que ponto isso realmente aconteceu, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: se isso aconteceu, isso é um negócio muito grave, isso é um negócio muito sério. Eu estava no Maracanã nesse dia e realmente o Vasco estava completamente desnorteado. A torcida do Vasco foi embora no intervalo, virou até música. O Vasco estava sendo atropelado pelo Flamengo. O Flamengo seguramente mantendo um ritmo que teve no primeiro tempo. O Flamengo teria metido uns 8 ou 9 no Vasco naquele jogo, que seria a maior goleada da história do confronto. E assim, se isso aconteceu, é um negócio muito grave que o Marcos Braz cometeu contra a instituição que é o Flamengo. Aqui a gente não está fazendo acusação nenhuma, até porque não sei. Isso, quem fez a acusação foi o Lula da raça. E, enfim, cabe aí não tem jeito, cara. Não existe segredo entre 20 pessoas, né? Jogadores do Flamengo sabem se isso aconteceu ou não, e mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona e nós saberemos se isso realmente aconteceu. O presidente do Flamengo deu uma entrevista ontem, o presidente Rodolfo Landim, ao site UOL, no qual ele disse que o Flamengo precisa, e a estratégia dele para a construção do estádio próprio é realmente a constituição de uma SAF, no qual o Flamengo será dono dessa SAF e passará 30% dessa SAF para investidores que não terão nenhum tipo de interferência no futebol do clube. Diz ele que é a melhor forma do Flamengo poder construir o seu estádio, receberia algo em torno de 3 bilhões de reais, construiria o seu estádio, teria um patrimônio do clube, no qual ele iria arrecadar recursos, né, desse patrimônio. Hoje o Maracanã não é rentável para o Flamengo, né? O Flamengo poderia lucrar com cadeiras cativas, e o Maracanã hoje, as cadeiras cativas, né, são públicos a menos, né? O Flamengo não tem como vender, porque elas são próprias, tem proprietários ali, né? O próprio presidente Rodolfo Landim tem 11 cadeiras cativas no Maracanã. Então, o Flamengo teria lucro num estádio muito maior e que poderia vender camarotes, cadeiras cativas e tal, e sem dividir com ninguém. E se fosse por intermédio de uma parceria público-privada, né? Público-privada não, uma parceria do clube com a iniciativa privada, o Flamengo teria que fazer acordos, de repente dividir rendas ou deixar o parceiro explorar o estádio por um determinado período, por um determinado tempo, enfim. Ele explica tudo isso lá numa entrevista no site UOL, que foi bem interessante, em que ele deixa claro que vai partir para essa estratégia, partir para a tentativa de aprovação no Conselho Deliberativo do clube para constituir uma SAF no Flamengo, no qual o Flamengo seria o dono da SAF e passaria 30% para parceiros, se espelhando no modelo que faz o o Bayern de Munique, que é hoje, né, um clube referência no futebol europeu, é hoje o clube o mais poderoso do futebol alemão, um dos mais poderosos do mundo, e que utiliza exatamente esse modelo para a construção utilizou esse modelo para a construção do seu estádio. Enfim, eu queria que vocês opinassem. Precisa o Flamengo virar SAF ou constituir uma SAF para poder construir o seu estádio? Comentem aqui sim ou não, coloquem a sua opinião. Cara, eu leio todas. Não consigo marcar e responder todas, mas eu leio. E é importante demais a opinião de vocês. Vamos entrar no aspecto contratações, que é o principal tema do vídeo. A gente apurou na noite de ontem, por intermédio de uma fonte que nós temos, de que o Zenit sinalizou para o empresário do Wendel de forma positiva que vai aceitar vender o jogador agora no final do ano, ou seja, no mês de janeiro, no final do ano, no mês de dezembro, né, já para iniciar a temporada já em janeiro num outro clube. Claro que ele sinalizou para o empresário que quer 18 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo, na ocasião, chegou a oferecer 16. A diferença entre o que o Flamengo ofereceu e o que o Zenit queria foi de 2 milhões de euros. E aí, essa fonte nos garantiu que o Zenit tem interesse em 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Que o Zenit quer a contratação de imediato do Arthur,
para repor uma saída que aconteceu no meio do ano, que é a do Malcom. Gente, essa fonte nossa estava nos explicando que o presidente, aliás, o treinador do Zenit, ele está muito insatisfeito com a produtividade, com a produção da equipe. Aí vocês vão olhar a tabela de classificação do Campeonato Russo, o Zenit lidera. Mas, pô, com o investimento que o Zenit tem diante dos demais, é óbvio que vai liderar. Né? É uma diferença muito grande de investimento, assim, chega a ser 5 vezes maior. Né? Mas hoje o Zenit lidera com alguns tropeços. Ele está 1 ponto à frente, por exemplo, do Krasnodar, que chegou a liderar o campeonato algumas rodadas atrás. O Zenit passou o Krasnodar recentemente, mas é um clube que oscila demais. Por exemplo, na Copa da Rússia, na última partida que aconteceu agora na quarta-feira, dia 29 de novembro, o Zenit foi derrotado por Dinamo de Moscou, e sendo que o Dinamo de Moscou tinha um jogador a menos, e mesmo assim venceu o Zenit. Então, o treinador acha que tem alguns jogadores insatisfeitos no elenco e que esses jogadores devem ser negociados, e é o caso do Wendel, e que ele precisa de reposição. E ele cobra uma reposição, ele entende que a saída do Malcom destruiu e muito a parte ofensiva da equipe do Zenit, e ele pede a contratação do Arthur do Palmeiras para suprir a ausência do Malcom, que foi negociado, né, para o Al Hilal dos Emirados Árabes, time do Jorge Jesus, e para saída, para possível saída, que o Zenit já aceita liberar mediante pagamento dos 18 milhões de euros, e o Flamengo deve chegar nesse valor, ele já aceita negociar o Wendel. Eles querem a contratação do Arias, jogador do Fluminense. Eles tentaram o Vitor Hugo, os empresários do Vitor Hugo não quiseram a negociação do atleta, não quiseram levar o jogador para o futebol russo, e aí seria uma troca, né, pelo Wendel. Então eles querem o valor que o Flamengo pague em recursos, né, em dinheiro, o Wendel, e eles possam ir no Fluminense e contratar o meia Arias. Então, é bom, né? John Arias, né? É bom que o Flamengo contrata um grande jogador e ainda enfraquece o rival, né? 2 rivais, né? Que é o Palmeiras, que perde um jogador que é o Arthur, embora ele esteja sendo reserva, mas ano que vem ele seria titular, porque o Endrick vai embora para o Real Madrid. Então enfraquece o rival e enfraquece um outro rival aqui do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, que tem o John Arias como um dos grandes jogadores do elenco, e o Zenit viria com tudo. Mediante o pagamento do Flamengo contratando o Wendel, eles iriam contratar, repor a saída do Wendel com a contratação do John Arias. Enfim, o que vocês acham? Acham que o Wendel vale 18 milhões de euros? É um valor alto, elevado pelo jogador? Eu acho que o Wendel cairia como uma luva no meio-campo do Flamengo. Mas claro que a gente aqui respeita a opinião de vocês e gostaria muito de contar com a opinião de vocês aqui no chat para a gente poder saber o que vocês acham sobre toda essa movimentação de mercado que agora vai acontecer. O Flamengo deve confirmar a contratação do De La Cruz e vai, depois que contratar o De La Cruz, partir com tudo para a contratação do Wendel. O Flamengo fazendo um forte investimento no início da temporada de 2024 para não repetir as frustrações e o péssimo planejamento desse ano que passou de 2023. Enfim, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação e nas nossas redes sociais. O link está aqui na descrição, o link das nossas redes sociais, para você poder pontuar e garantir o seu prêmio lá na nossa loja virtual. Valeu? Um grande abraço, um ótimo sábado a todos vocês. Tchau, tchau.